jogo da Liga Europa e jogos do Campeonato Paulista. Separamos alguns jogos aqui. Bem interessante esse jogo aqui do Fenerbahçe e Anderlecht. Fenerbahçe foi o 24º colocado, né, na classificação. O Anderlecht foi o 10º. Mas a situação dos times aí nos últimos jogos são bem diferentes, né? A gente for pegar aqui o total aqui, o Fenerbahçe, Fenerbahçe nos últimos jogos, 24 vitórias e um empate aqui contra o Midtjylland, que foi pela própria Liga Europa, 2-2 fora de casa. E o Anderlecht vem na sequência não muito boa, né? Ganhou esse jogo aqui da Liga, empatou o jogo da Copa e ganhou o último jogo da Liga contra o Antwerp, porque o Antwerp também não está lá muito bem das pernas, né? E vendo o jogo do Fenerbahçe em casa, a gente continua com a mesma sequência de 4 vitórias e um empate, empatou com esse jogo aqui com o Lyon. E o Anderlecht fora de casa, o Anderlecht vem de 3 jogos aí sem vencer, 2 jogos aqui no jogo da Copa, foi um jogo tranquilo para eles, e um outro jogo aqui da Liga belga. Dentro desse cenário, pelos últimos jogos, a gente vê o Fenerbahçe favorito para estar vencendo esse jogo em casa. Vendo que o time é bom, estava num momento ruim na Liga Europa, mas o time é muito bom. Então, para esse jogo, a gente vai de Fenerbahçe vencendo. Fenerbahçe casa para vencer esse jogo. Continuando aqui com os jogos aqui da Liga Europa, a gente agora tem o jogo do AZ, né, o Alkmaar contra o Galatasaray, mais um time turco aqui. Jogo bom, característica muito ótima para gols. Vamos já ver aqui os últimos confrontos. A gente pode ver que os jogos do AZ tem batido 1,5. 2 jogos aqui não bateram ambos marcas, né? Que foram ele venceu em casa e venceu fora de casa, mas tem tomado gols também. Os jogos do Galatasaray também tem sido jogos para gols. Tem 2 aqui, 1-0 aqui, mas são jogos ofensivos, né, do Galatasaray. A gente vê os jogos aqui da Liga até a Europa, 2-1, 3-3, são jogos bem ofensivos. Eu gosto da opção de gols para esse jogo, é muito boa. Se a gente for pegar o AZ aqui em casa, uma sequência boa aqui também. Galatasaray fora, uma sequência aqui também boa com gols, só esse jogo aqui que eles venceram de 1-0, mais uma sequência boa de gols. O que eu gosto muito desse jogo aqui, além de gols, né, que a odd dos gols aqui tá 1,14, né, 1,16, 1,5. Eu gosto bem semelhante ao que foi o jogo do Manchester City e Real Madrid, que é o que? A questão de ambas marcam ou mais de 2,5, por ser característica de gol das duas equipes, e ser um jogo que pode também ter o 2,5. Então a gente vai para esse jogo que é AZ e Galatasaray de ambas marcam ou mais de 2,5 gols na partida. Agora a gente vai para o jogo aqui do Porto e Roma, tudo para ser um jogaço de bola. O Porto tem vacilado em alguns jogos, o Porto poderia tá melhor dentro das competições que vem participando, mas não está tão bem assim. Mas o Porto tem feito jogos para gols, né? A gente vê que contra o Sport 1-1, teve um empate no final, né? Jogo com o Rio Ave para gols, contra o Santa Clara para gols, era um jogo fácil, o Porto venceu, não venceu. Aqui o Porto se complicou um pouquinho, né, na liga, que perdeu pro Olympiacos, mas venceu fora de casa, que é o Tel Aviv, né? Jogando em casa, o Porto ele precisa vencer, cara. Ele precisa marcar, correr atrás para não deixar ter que decidir na Itália. Então, gosto da opção do Porto atacando bastante, mas também dando espaço para o Roma. Se a gente for ver aqui a Roma, nos últimos jogos, ela tem feito jogos movimentados, jogos de gols. E isso é muito importante para a gente ver que o ataque do Roma também está funcionando muito bem. Então, o Roma fora de casa é a mesma tendência para gols aqui, perdendo 1-0 do AZ, mas tendência também de gols nos seus jogos, de marcar gols também. Então eu gosto muito da opção de gols nesse jogo, de mais 1,5 gols, por da necessidade de tentar fazer um placar em casa, e Roma não também levar um prejuízo para a Itália. Então eu vejo um jogo ofensivo, tá pagando legal, 1,30, 1,32 nesse 1,5. Então, no meu ver, vale muito a pena
ser mais de 1,5 nesse jogo Porto e Roma. Agora a gente vai para mais um jogo aqui da Liga Europa. A gente tem o Twente e o Bodo. É um jogo interessante, principalmente para a parte ofensiva das equipes, né? São duas equipes que atacam bastante, que buscam o gol. Mas o que me chama muita atenção, além dos gols, né, que a gente pode ver que nos jogos do Twente, 6 gols, 4 gols, aqui só tem 5 gols, 3 gols. Jogo do Bodo também bem movimentado, 5, 3, 4, 2, 8 gols no jogo. Então o Bodo tem feito jogos movimentados, muitos aqui são amistosos, né? Bodo, a temporada na Noruega está parada, né, por causa do frio, da neve. Então tem um fator muito interessante nesse jogo, que é o retrospecto do Twente em casa, 4 vitórias seguidas. Tem até a vitória aqui contra o Besiktas de 1-0, que garantiu a classificação. E o Bodo nos últimos jogos fora de casa empatou com o Nice 1-1. E o jogo aí tem muito tempo, nos últimos jogos. O fator que muito me interessa nesse jogo é o retrospecto do Twente em casa e o fato do Bodo não estar tendo a sequência de jogos. Tá? Então tem feito amistoso diferente. Então eu gosto dessa dupla chance aqui no Twente, pagando 1,29, 1,30. Vale muito a pena, como eu disse, pelo retrospecto do Twente em casa e pelo fato do Bodo estar com o campeonato norueguês parado. Então eu gosto muito desse dupla chance aqui do Twente. Acredito até que possa vir a vitória do Twente nesse jogo, mas a gente vai na entrada mais segurança, que é a Twente empate nesse jogo, apesar também de ser um jogo com característica de gols, está pagando bem pouco aqui no e-mail, 14, 17, mas a nossa entrada para esse jogo é Twente, casa empate. Saindo um pouquinho da parte europeia, agora a gente volta aqui para o Brasil. Campeonato Paulista, a gente tem a 9ª rodada aí do Paulista, a gente tem esse jogo Inter de Limeira e Palmeiras, um jogo bem interessante para o sentido do Palmeiras se classificar, buscar a classificação, na verdade. Na classificação geral aqui a gente tem o Palmeiras em 6º lugar, mas a Inter de Limeira em 14º, mas dentro do grupo o Palmeiras está em 3º. São Bernardo primeiro, Ponte Preta em 2º, Palmeiras em 3º lugar. Então o Palmeiras precisa pontuar, já que o grupo não joga entre eles, né? Então o Palmeiras precisa pontuar para poder entrar na zona de classificação aí do Campeonato Paulista. Os outros times também têm a mesma quantidade de jogos, então pode ficar um pouco complicado para o Palmeiras. E o Palmeiras pega um adversário que está muito fraco dentro do campeonato, está muito mal. Ele só tem 6 pontos, né? Ele só tem 6 pontos na competição. Se a gente for pegar aqui os últimos jogos, Inter conseguiu um empate com o São Paulo, segurou o São Paulo no último jogo, mas perdeu para o Portuguesa, empatou com o Bragantino, perdeu para o São Bernardo e empatou com o Noroeste. Contra time relativamente melhores, ele costuma empatar, né? Mas nos últimos jogos aqui do Palmeiras, a gente vê também a sequência de empate. Empatou com o Santa, empatou com o Corinthians, empatou com o Bragantino, venceu o Guarani fora e acabou perdendo para o Novo Horizontino. Para esse jogo a gente vê uma opção boa do Palmeiras vencendo, pagando 1,40. Só que eu não vou nessa entrada do Palmeiras vencendo não. Diante dos últimos jogos aí, que aconteceu com o Palmeiras, a gente vai na entrada bem mais suave, bem mais tranquilo, que é para o Palmeiras vencer um dos tempos. Vai estar pagando pouco, nem parece aqui nas opções aqui de bet aqui de valores, né? Mas das odds, mas a gente vai de Palmeiras para vencer um dos tempos. Ou vence o primeiro tempo, ou vence o segundo tempo. Não ocorreu o que foi no último jogo, o Palmeiras acabou tomando empate, né? Então a gente vai nessa opção para esse jogo aqui do Palmeiras. Para finalizar aqui os palpites do dia, a gente tem o jogo de São Paulo contra o Velo Clube. Já vamos ter a classificação geral. São Paulo é o 6º colocado, o Velo 15º colocado, tá? Uma sequência bem ruim aí. É um jogo ótimo para o São Paulo vencer, vendo que o São Paulo empatou, né, o último jogo contra Inter de Limeira em casa. É um jogo para o São Paulo vencer, não venceu. O São Paulo está bem na questão de classificação,
Mas é um jogo para o São Paulo vencer de qualquer forma, gente. Não é para o São Paulo ficar perdendo ponto nesses jogos, não. Ainda mais desespero do adversário, lutando aí contra o rebaixamento. É para um jogo o São Paulo vencer e vencer sem dificuldades. Então, nesse jogo não tem nem muito o que analisar. A gente for pegar a sequência dos últimos jogos aqui do Léo, sequência bem ruim. Então, para esse jogo, a gente vai aqui na vitória seca do São Paulo, pagando 1,29, 1,30. Não tá lá essa maravilha de ódio, mas também um jogo bem tranquilo, né? O São Paulo tá vencendo. Então, para fechar, a gente vai de São Paulo vencendo. São Paulo casa esse jogo aí do Paulista.